gente, sabe o que eu tô fazendo? Isso aqui, ó, eu tô tentando abstrair as cores da bandeira do Brasil, porque o tema da aula de hoje é o modernismo brasileiro. Então vamos lá, gente. O que foi o movimento modernista brasileiro? O modernismo foi uma das primeiras manifestações artísticas a resgatar uma nacionalidade no sentido artístico, no sentido estético, ok? Então vamos lá ver quais eram os objetivos. A busca pelo moderno, original e polêmico, como o nacionalismo em suas múltiplas facetas. E aí tiveram outros artistas criando um novo grupo, buscando o nacionalismo também, só que em um sentido totalmente oposto, né? Revelando e denunciando os problemas sociais que estavam escancarados na cara de todo mundo e parece que tinha gente que não via, né? Então, início do século XX aqui, ok? E a volta das origens através da valorização do indígena e a língua falada pelo povo. Porque o modernismo não foi um movimento exclusivamente das artes plásticas, era um conjunto de artistas visuais, de literatura, né, dos escritores, poetas e da música também, certo? E aí, quando eu falo da valorização do indígena, é a busca pelas origens mesmo, né? Os povos originários, a cultura brasileira, ok? Aquilo que faz parte daquilo que nós somos, das nossas raízes, do sangue brasileiro. E aí isso vai aparecer nos poemas, na pintura, por todo o século XX, desde o início até chegar na idade contemporânea. Pois bem, aqui eu coloquei destaque de alguns artistas. A Anita Malfatti, o Di Cavalcanti, o Lazar Segal, o Vitor Brecheret e a Tarsila do Amaral. Esses são os artistas plásticos, certo? Para marcar o movimento modernista brasileiro, houve um grande evento em São Paulo chamado Semana de Arte Moderna. Tem gente que chama de Semana de 22, porque aconteceu em fevereiro. Não foi uma semana, foram 3 dias de uma semana, no ano de 1922. A ideia era divulgar esses ideais artísticos, criando uma identidade bacana, uma identidade artística brasileira, de cultura. Só que assim, os artistas, principalmente esses que eu citei aqui, eles não tinham uma identidade visual unificada. Obviamente que cada artista buscava aquilo que se identificava mais, né, a sua estética, as suas técnicas, aquilo que achava importante, né? Não tinha, então, como em outros movimentos, algo único que os unificasse. Muito bem, a Semana de Arte Moderna, ela não foi no início amplamente divulgada, era mais no circuito artístico ali e o público que estava antenado, ligado nos movimentos culturais. Acontece que a divulgação após a semana foi muito grande, porque o que aconteceu naqueles dias lá, as coisas que aconteceram foram realmente impactantes, causaram muita polêmica, ok? Então assim, ó, foram nos dias 13, 15 e 17, lá de fevereiro de 1922, em São Paulo. O objetivo era a destruição das velhas formas artísticas na literatura, na música e nas artes plásticas e a afirmação dos princípios da chamada arte moderna, ok? Então, como eu disse lá no começo, a ideia da Semana de Arte era divulgar, mostrar tudo que os artistas estavam produzindo pensando em ruptura, né, como as vanguardas europeias. É importante dizer que o modernismo está muito alinhado ao expressionismo alemão, por exemplo, ao cubismo, ao abstracionismo, ao fauvismo, a todas aquelas vanguardas que são bem marcantes lá no início do século XX, na França, Europa, Alemanha e etc. Ok? Só que antes de acontecer a Semana de Arte Moderna, tiveram alguns acontecimentos que foram direcionando, né, os artistas a se reunirem e a formarem, a comporem, né, essa semana. O que aconteceu? Em 1917, a Anita Malfatti, que é uma grande artista hoje, que a gente valoriza bastante, principalmente por ser mulher, né, quando a gente fala em arte, a gente cita poucos nomes das mulheres e ela foi bem importante nisso. Ela tinha uma estética muito própria, ok? Ela trabalhava com pinceladas muito marcantes, com uma expressividade intensa nos retratos que ela fazia, com cores, né, muito contrastantes, a ideia de o vermelho e o verde, o azul e o laranja, enfim. E nessa exposição que ela expôs esses trabalhos, né, grandiosos que ela já tinha feito, já tinha estudado essa técnica, enfim, o público ainda não estava acostumado com uma ruptura tão grande, né? Pensando em todo o passado histórico artístico também no Brasil.
Depois disso, dessa exposição, houve uma crítica muito grande feita por um cara que a gente gosta muito, que é o Monteiro Lobato. Ele fez um artigo, né, num jornal falando sobre, assim, a grosso modo, assim, criticando muito violentamente essa ruptura que ela fez e também falando dos outros artistas de todo esse movimento, né, falando assim sobre uma rebeldia muito grande na arte, que isso era passageiro, que isso era sem significado, era algo como 15 minutos de fama, como diria lá o Andy Warhol. Então, foi uma crítica muito ruim, né, pensando que ele também é um artista da literatura, ele poderia ter dado um apoio um pouco maior, né. Ok. Em 1919, o Victor Brecheret, ele fez um projeto de um monumento às bandeiras, que todo mundo conhece, né? Ou quem já foi, por exemplo, né, em São Paulo e viu essa grande escultura que tem a figura humana geometrizada também fora dos padrões acadêmicos. Esse projeto foi negado. Ele só foi aprovado depois da Semana de Arte Moderna, alguns anos depois, e aí sim, né, foi valorizado e reconhecido como um produto cultural também. É bem bacana a gente saber disso. Depois teve uma exposição do Lazar Segal também aqui no Brasil. E é interessante porque o Lazar Segal, ele é da Lituânia. E quando ele fez essa exposição aqui, ele foi bem reconhecido, aclamado, quer dizer que o Brasil, nessa época, parecia que, né, falando em arte, acolhia melhor o estrangeiro do que o nacional. Olha só que interessante, né? Então é bem interessante se você quiser buscar, né, mais informações sobre o que aconteceu especificamente em cada dia da Semana de Arte Moderna, procure, né, na internet a SAM, a Semana de 22, é bem bacana para você descobrir quais foram as performances artísticas. A Semana de Arte, ela se desdobrou em alguns movimentos e algumas manifestações até o final da década de 30, ok? E depois tiveram outras gerações da arte moderna até a gente chegar na contemporaneidade. Muito bem, então o movimento Pau-Brasil foi uma dessas linhas, dessas ramificações. O manifesto, né, o Manifesto Pau-Brasil, ele foi publicado por Oswald de Andrade em 1924 e propõe a junção do moderno e do arcaico e a valorização do popular brasileiro. Então é uma primeira fase, como eu disse lá no começo, que está mais relacionada à estética nacional, de uma forma poética, bonita. Na literatura vai ter bastante isso, a questão da linguagem informal, de a gente valorizar aquilo que é popular, ok? E aí a gente tem a outra linha, que é o Manifesto Antropofágico, divulgado na revista Antropofagia em 1929, e o manifesto sugere uma devoração dos conceitos estrangeiros e a transformação em arte nacional. Vamos lá ver o que significa essa palavra aqui, né? O antropofágico, ou antropofagia, vem da ideia de canibalismo, daquele que devora. E quando se fala em devoração daquilo que é estrangeiro, é não necessariamente fazer uma cópia, reproduzir aquilo que já existe, porque isso não é nada original. A ideia proposta aqui é aprender, é devorar, é absorver, igual quando a gente fala que devora um livro, quando lê bastante, né, lê muito rápido, é se apropriar daquilo e transformar, e devolver, deglutir como uma forma atualizada. Então é nesse momento que a arte brasileira se alinha com a arte europeia e caminha junto aqui. Essa ilustração que tem aqui é uma ilustração bem famosa, né? A Bapuru, da Tarsila do Amaral. Essa obra não participou da Semana de Arte Moderna, como você pode imaginar. Ela foi feita em 1928, né? Então é bem depois. E a Bapuru também tem algo relacionado a canibalismo, né? O homem que come gente. E aí ela tem várias interpretações, e quem não conhece ou não se preocupa em fazer a leitura, acaba não entendendo o contexto histórico do momento. Quando a Tarsila desenhou esse esquete aqui do Abapuru e depois partiu para a pintura, ela mandou para a filha dela uma carta falando sobre esse desenho, né? E ela falava assim, que se tratava de uma figura monstruosa, solitária, sentada numa planície verde, com uma mão apoiada no joelho dobrado, de frente para um cacto explodindo numa flor absurda, que a gente chama de sol. Mas pode ser a flor do cacto também, você pode interpretar de um outro jeito. Isso que é bacana, a gente trabalhar com essa estética, mas também partindo daquilo que a gente já conhece e trazendo novos significados, né? Ressignificando a imagem. E é bacana a gente entender isso e se preocupar com esse estudo, porque aí a gente sai dos preconceitos, né? Por que esse homem estranho, ou esse homem, não tem gênero aqui, né? Mas
Por que essa figura é desse jeito, deformada, com esse pé enorme? Afinal, a Tarsila não sabia trabalhar com a figura humana? Pelo contrário, né? Ela está fazendo uma grande crítica que ela pode estar falando sobre o trabalho excessivo, né? Trabalho forçado, a cabeça pequena que é limitada, falta de estudo, falta, enfim, de conhecimento. Ela pode estar simplesmente colocando uma perspectiva infantil, né? Enfim, trabalhando com a deformação. Então eu acho bacana buscar mais informações sobre o movimento modernista para a gente entender o desenvolvimento da arte nacional, um produto cultural que faz nós sermos quem nós somos, ok? Eu não citei aqui, mas um cara que é extremamente importante nesse movimento é o Cândido Portinari. Ele vem depois aqui com várias linhas de estética, também viajando pelo mundo, se apropriando da estética europeia também, mas ele fala muito sobre a situação social do Brasil, ok? Então, é isso, gente. Vamos rapidão aqui falando sobre esse movimento que é grandioso e até a próxima.